Fala pessoal, tudo bem? Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast para vocês. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar de arquitetura, construção, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor e também grandes empreendedores, empresários aí, beleza? Também a gente tem um estúdio aqui em São José dos Campos, no Aquários. Quem quiser fazer uma produção de podcast, pode entrar em contato com a gente. Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos, Polo Vale Decor e também agradecer o nosso grupo parceiro aí, a Convap, tá bom? Nosso podcast aqui, o ManzaCast, é exibido no YouTube e também no Spotify. Os episódios são lançados todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas. Beleza? Só acompanhar lá. E também seguir a gente no nosso canal lá, beleza? Aperta o sininho para você, quando tem um novo episódio, ter uma notificação no seu celular, ok? Hoje a gente está com um convidado aqui, um casal, amigos do Polo, queridos amigos, Carlos Vidal e Thierry. Itiara. Desculpa. Imagina. Carlos Vidal e a Itiara, esposa dele, né? Eles trabalham junto, né? Tem um escritório de arquitetura, que é o Carlos Vidal, né? Arquitetura. Bacana. Fala, Carlos. Fala, Itiara. Tudo bem Olá, com Tudo bem? vocês? Tudo Boa tarde. bem? Tudo jóia? Boa tarde, bom dia, boa noite, É, né? Fernando Área. Agora já Eu virou. eu parei de falar isso que minha esposa falou. Você não devia ficar falando isso. Você Eu fala adoro. demais, não sei o quê. Às vezes a Aí, gente viu? assiste de manhã, às vezes à Ah, tarde. Gostei. gostou? É, Legal. Beleza. Vocês são da onde? São de Caçapava? Caçapava, tá? Caçapava mesmo. Mas assim, você nasceu em Caçapava? Nascido e criado? Nascido e criado aqui do lado. Ah, show de bola. Porque assim, aqui em São José, são raras as pessoas que nasceram em São José, né? É uma cidade que muita gente veio de fora. Beleza, conta pra gente aí um pouco da história do Carlos Vidal. Depois a gente vai saber um pouco da história da Itiara aí. Conta aí um pouco pra gente. Isso. Sou nascido e criado aqui em Caçapava. ah, e desde sempre, né? Gostei de, né, essa parte de desenho, essa parte a parte artística, né? E sempre também Desde gostei pequeno muito. já fazia uns Já, rabiscos ali. já gostava dessa parte. Legal. E por influência, né, fui criado pelos meus avós e eu lembro de muito, muito pequeno, o meu avô militar Uhum. e já da reserva, ficando ali com ele e tal, conversando, e ele já me mostrando sobre Brasília, falando já de Oscar Niemeyer, e Legal, hein? desde a Super referência, né? super. Muito legal. E eu sempre tive como referência isso, que ele ficava me mostrando, apresentando, e eu curioso. Uhum. E como já gostava de desenho, essa parte, fui me interessando pela essa parte de arquitetura. Então eu Uhum. sempre quis fazer isso. E quando chegou a hora do vestibular, você já sabia, foi certo já na arquitetura como Já, escolha aí de já, profissão? primeira opção, não tinha já a segunda. Legal. E você estudou onde? Taubaté, na Unital. Tava no meio do caminho já ali. Já, Acho que é exato. mais próximo pra cá, né? Mas Taubaté ali também tá legal, né? A Caçapava, o legal é essa parte estratégica, né? Pertinho aqui de São José, Perto de Taubaté também, né? Taubaté, então fica Que é bem uma cidade fácil. também muito boa, né? Sim, Taubaté. Legal. E aí você foi cursando a faculdade e durante a faculdade você estagiou com algum escritório? Como é que foi isso? sim, sempre fiquei, desde o primeiro ano, né? Sempre procurando aprender, absorver a informação o máximo possível, né, dos professores. E eu fiz um estágio em Ubatuba. É, Nossa, Vai aí é vendo. longe, hein? aham. É, logo no quinto ano, né, quando o estágio já era obrigatório, eu já tinha feito alguns trabalhos antes com alguns arquitetos ali da cidade, Uhum. mas o estágio obrigatório eu fiz em Ubatuba com um arquiteto lá da cidade que nossa, me ensinou muito, Quem que sabe? é? Renato Nunes. Não conheço. Isso, é um arquiteto. Vou anotar aqui. Tá Isso. nativo ainda? Não, ele já é até falecido. Ah, entendi. Eu não tive mais contato com ele, Uhum.
mas parece que ele já faleceu até, é coisa recente, sabe? Uhum. Mas ele era na cidade bem renomado, conhecido. Ah, Ubatuba é maravilhoso, né? A Ainda natureza usa-se o ali, nome dele lá ainda. a É, natureza, a cidade. Hoje em dia tem muitos condomínios de casa lá, assim como São José, Taubaté. muitos. Cara, é uma, Impressionante, né? uma cidade fantástica também, né? Eu tenho muitos projetos em Ubatuba. Sim, não só a parte turística, mas essa parte, né, de Sim, residencial, residencial. casas em condomínio, predial. Eu tenho muitos prédios também em Ubatuba, projetos. Beleza, agora vamos saber um pouco da Itiara. Conta aí, Itiara. Você também nasceu em Caçapava? Conta um É, pouco aí do seu. nascida e criada em Caçapava também. Já conhecia o Carlos desde pequenininho ou Eu não? conheci o Carlos no primeiro ano de formado dele. Uhum, Primeiro ano não, né? Foi um ano de Foi formado isso. já, né? uhum, E aí a gente se conheceu e começou a namorar, namoramos 5 anos, aí uhum. depois casamos, tivemos Beleza. 2 filhos. Você tem outra profissão, né? Não é da ligada à área da construção civil. É, eu sou nutricionista, na Formada. verdade, formada nutricionista, Uhum. e, e aí há Bom 7 anos. também, né? Já cuida ali da dieta da família, né? Legal. Mas você chegou a trabalhar na área de nutricionismo? Trabalhei, eu trabalhava Muitos com anos. crianças, né? Minha especialização é infantil, né? Na Uhum. pediatria, e trabalhava numa instituição em Caçapava já há muito tempo. E aí, Sim, 7 anos atrás, surgiu aí essa parceria. sim. Até imagino o que que deve ter acontecido, né? Ele começou a crescer ali, o escritório dele, ter muita Uhum. demanda de trabalho, preciso de alguém para me ajudar. Você já estava ali, né? É, a Marido. gente queria uma Hoje em nova dia é fase no muito escritório, natural né? isso acontecer, né? Até mesmo a minha esposa Alexandra, que faz a agenda aqui, conversou com vocês também, né? Ela trabalhava numa empresa, saiu da empresa e ela acabou trabalhando aqui comigo. Então, é um caminho natural, né? Sim. Acaba acontecendo isso também. É, Mas aí você viu o Carlos ali e falou, pô, que legal o trabalho dele e tal, aí tudo. eu me apaixonei, né, pela Uhum, área. Eu achava que amava a nutrição e, na verdade, eu tinha aí essa uhum, possibilidade. E aí fui estudar também, fiz gestão de escritórios, né? E legal. então acabei Muito estudando, importante, né? né? Para Sim. poder Sim. ter tudo organizado, tal, tudo. Essa parte de gestão, né? Sim. E aí hoje eu cuido de toda a parte, né? De network, Uhum. comercial, clientes, qualidade. Nenhum projeto sai sem antes eu dar aquela chamada. Então, Eita, cara, nós. Então o projeto sai sem erro, hein? Sai aquela coisa maravilhosa, né? Com a esposa ali no comando, o negócio é brabo. Não Eu- sei se é tão quanto o cliente também, né? Mas assim, a gente deve entregar sempre um serviço excelente para o cliente. Mas aí, vamos lá, Carlos, voltando para o início da carreira, né? Você fez o seu estágio, me formei. E agora, como é que foi o começo? É, eu começo sempre um pouquinho, né, Difícil, complicado. né? Como é que a gente vai direcionar clientes, captação, né, de Uhum, clientes? Mas assim, eu me formei, voltei aqui para, né, para Caçapava e logo de imediato eu já peguei uma sala ali num ponto da minha avó, um prédio dela, e já comecei já abri o escritório, meio maravilha. que improvisado, mas assim, formado e já Já saiu para botei a trabalhar. cara na rua, sabe? Já para Sim. começar. E aí, E as sempre coisas foram acontecendo. acontecendo aos pouquinhos. Sempre tem aquele, É assim. né, um amigo Dá que um friozinho indica. na barriga, mas as coisas vão acontecendo, né? Exato. Aí sempre tem um amigo que indica para alguém, Uhum. aquela tia-avó que, né, Sim. quer ver ajudar também, então acaba indicando um trabalho Uhum. e a coisa foi engrenando, É, passo a passo. eu tenho uma teoria sobre isso, né? Assim, você, pô, vai abrir um escritório, dá aquele friozinho na barriga, mas será? Mas não será? Beleza, você abre o seu escritório e aí você vai lá na segunda-feira, senta na sua mesa. Pô, tô sem cliente. Qual que é o seu trabalho? Arrumar cliente. Uhum. Você fica ali pensando e fazendo um movimento em busca daquilo e as coisas, né, o universo vai reconhecer, as pessoas vão te ver, tal. Você vai mexer na rede social, você vai fazer, você vai falar e tudo vai acontecer, né? Então, Exatamente. se você ficar com medo, o universo também se afasta, entendeu? Então você tem que buscar
o seu objetivo. E aí você consegue realizar. Exatamente. E num período que a internet ainda Não, não é tão não era. distante, mas também não era como agora, né? Que você hoje Uhum. posta e já Em tá que na ano que rede. foi isso? 2003. Tô vendo aqui 16 anos de mercado. Isso. E aí, como é que foi essa captação nessa época aí? Então, muito por indicação, né? Esse começo. Uhum, Um amigo, eu tenho tia, né? Uma tia, avó também, que sempre me ajudou, uhum. me passava muito trabalho. Carlos, faz isso para mim, faz isso, aquilo. E uma coisa foi placa. Eu sempre falo, meu Placa de professor obra, né? comentava, Muito a melhor importante. propaganda é a placa na obra, Sim. sabe? O pessoal passa, olha, vê, sente confiança, vê o trabalho Uhum, acontecendo, uhum. e um a um foi, né, Sim. aparecendo os clientes pra gente. A placa na obra é muito importante, importantíssimo, né? Porque assim, tem lá um bairro, né? Eu não vou nem colocar condomínio, porque hoje todos os bairros são condomínios, né? Sim. Eles fecham ali. Então, o cara tem um terreno na rua. Ele passa e vê sua placa. Cara, eu tô pensando em fazer a minha obra. Pô, olha ali que legal aquele projeto do Carlos Vidal, né? Então, ele já pega, dá Sim, uma ligada. É uma captação muito importante, né? muito, muito. Na minha época, eu fiz anúncio no jornal, né? No Vale Paraibano. E peguei projeto, hein? Peguei projeto no anúncio no jornal. Meu primeiro projeto foi de um anúncio, né? Olha, Fiz mala direta, fazia e-mail marketing e tal, fazer umas coisas diferentes de hoje em dia, né? Sim, sim, sim. Mas a gente, a gente é dessa a gente vai época. cavando, né? Como dizia o meu pai, né? Cada enxadada você achava uma minhoca, né? Passo a passo. É isso aí. Muito bom. Legal. E aí, bom, e início de carreira, como é que a habilidade, os softwares, hoje também as coisas mudaram muito, né? Sim, cada vez mais. Na verdade, a faculdade, ela te dá o start, né? A Uhum. gente, paralelo a isso, tem que Aprende aprende, fazendo, né? aprende fazendo, exatamente. Sim, Toda a parte de aprovação, as aprovações prefeitura em órgãos, né, que também envolvidos, que também não é fácil, não é né? fácil. É uma coisa que você também tem que pegar o time e Acho leva que um depois tempo. que você tem uma certa experiência, o negócio fica mais tranquilo, Sim, mas no início ali, nossa. muito. A gente consegue agilizar Uhum, muito isso, né? uhum. Mas no começo é tudo aprendizado. E estudando, aprendendo, e o legal da nossa área é que, assim, pelo menos para mim, não existe uma coisa decorada, né, que funciona. É muito dinâmico a arquitetura, né? Então, Uhum. hoje a Não tem um residência, projeto igual ao outro. não. É Mesmo, tudo personalizado. exato. Mesmo a residência, no mesmo condomínio, as mesmas dimensões, até com topografia, características parecidas do terreno, cada Sim, caso é um caso. sim, E isso sem falar em projeto comercial, corporativo, interior. Então, assim, a gama é imensa, né? Então, você tem sim. que estar sempre Você, aí aprendendo. na sua área de atuação, você tem mais projetos residenciais? Tem bastante comercial? Como é que é mais, o seu mais trabalho? residencial e comercial, apesar de ter já trabalhado em outras frentes, vamos dizer assim, sabe? Uhum, Corporativo, indústria também, uhum. restaurantes, mas mais residencial e comercial. Beleza, legal. E, cara, conta pra gente aí dos projetos, os grandes projetos. Desde que você. Comecei com uma pergunta, comecei a mudar. Não, vou mudar a pergunta aqui, desculpe. Quando você começou só com projeto ou você já começou também fazendo obras? Não, projeto mesmo. Sempre o foco foi mais projeto. Sim. Hoje em dia você toca obras? Não, Não? mais projeto. Uhum. Toda a parte de projeto, né, arquitetura Sim. e compatibilização também dos projetos secundários, Ah, tá, no escritório, mas o nosso foco é projeto mesmo. legal. Claro que a nossa ênfase na obra, né, eu tenho os acompanhamentos até para, né, a gente poder também estar próximo e passar essa tranquilidade para o Uhum. cliente, mas o foco é o projeto. Legal. E perguntar para a Itiara aqui, e essa parte de gestão aí do escritório, como que funciona, né?
a venda, captação de clientes. O Carlos, Carlos é bom de eu venda. sou um cliente. Aí eu liguei para o Carlos, cara, tenho um terreno, queria ver, vou fazer um orçamento aí para fazer uma obra. Como que funciona Geralmente essa já dinâmica aí? entra em contato direto comigo, né? Uhum, E só para lembrar também que quando eu entrei no escritório, né, eu já tinha trabalhado em 2 grandes multinacionais, né, na LG e na Volks também, sim. na gestão de restaurantes, e isso ajudou bastante na organização do escritório. Então, eu Uhum, já entrei organizando tudo, inclusive a captação de clientes, né? sim. Padronizar a placa, fazer o contato com cada um deles, né? Ligar, fazer o orçamento de fato no escritório, né? Trazer o cliente para o escritório. Então, eu entrei com toda essa parte de organização e Sim. gestão, né? Do escritório. E da parte da qualidade também, né? De Uhum, sempre estar organizando os processos aí. E a parte de captação fica toda comigo, né? Então, é eu uhum, que tomo esse cuidado com o cliente, né? E sim. depois no projeto pronto Tem que também, fazer um né? acompanhamento ali também, né? Porque às vezes você deu o orçamento, o cara sumiu um pouquinho, você liga para ele, né, para falar e aí, como é que tá, tal, tudo, né, para ver se Exatamente. Fazer um converte, né? follow-up aí, né? Exatamente. É Uhum. o follow-up. E eu tenho mais tranquilidade para ficar focado em projeto, né? Que é Beleza. assim, é o principal Uhum, objetivo do escritório, né? com certeza. Trazer um trabalho bem legal. E ali, mas logo que isso já acontece, é feito aquele briefing para poder ter um entendimento, que Sim. eu acho que assim é super importante. Inclusive, até as meninas do Aí são os escritório falam. passos, né? Fechou o contrato. E Isso, aí marca aquela reunião, conhecer o exatamente. terreno. Conta pra gente aí como que é o desenvolvimento. Isso. É o que você falou, é ter o máximo de informação para poder entender a proposta e poder trabalhar naquele anteprojeto, que é aquele primeiro start, né? Uhum, Da ideia que o cliente pede. E é ali onde eu foco também muito, sabe? As meninas sim, até falam, Carlos, nossa, você é um briefing, mas estendeu tanto, né? É. Mas eu gosto. sim. Eu acho que é muito mais assertivo. Uhum, Então você consegue pegar a ideia, transmitir aquilo para o anteprojeto. Claro que tem outros passos depois, a apresentação de volumetria, até ir lá para o projeto técnico, projeto uhum. executivo, e entrar depois com os projetos Mas antes da secundários. volumetria, você precisa de uma aprovação ali da Sim, divisão isso, dos dos cômodos, dos ambientes, ambientes, né? isso. E Porque é senão dá onde, um retrabalho aí, né? exato, você dá um passo e depois você tem que voltar 3 para ajustar coisas que passaram, né, despercebido. Sim. Então a gente sempre foca nessa parte. Então eu Uhum, nem estipulo tempo, prazo. A gente senta É e bem perde uma tarde. humanizado, né? Porque uhum. se a gente for seguir só aquele checklist do briefing, aí não dá. A gente precisa conhecer a Sim. história, do que o cliente gosta, Uhum. né? Às vezes o cliente quer uma sala de videogame. A gente tem clientes que querem Aham. um quarto de homem só para ele, Uhum. Referências, e né? referente. Sim. E aí, enfim, É, para isso trazer o conforto para o cliente, né? Ele se aí você vai sentir entendendo. cativado ali, né? O pessoal fala de arquitetura afetiva, né? O cara se sentir confortável ali no imóvel, né? Exatamente. Já foram inúmeros pedidos, nossa, a gente já deu muita Ah, é? risada, Tem assim, coisa tem coisa curiosas aí? inusitada, Essas muito curiosas. engraçado. Fala aí de umas inusitadas aí. Cliente que a gente teve um cliente, né? Inclusive ele morava em Dubai, né? Isso. E a esposa morava em Goiás. E eles Sim. queriam construir uma casa em Caçapava para ficar nesse meio do caminho, é Guarulhos, eles ficavam muito em Ponte Aérea. Uhum. E aí foi uma briga, porque eles queriam quartos separados e cada um exigiu uma coisa, e eles eram É? casados, e a gente, Ixi. como que vai viver assim? Cada Enfim, né? pessoa tem um estilo de vida, né? E uma É. necessidade específica. E aí eles começavam a contar como que era a rotina, né? Que aí a gente brinca que a gente vira amigo de todos os clientes, a Uhum. maioria. Chega Natal, Lúcia, a gente é um cliente que liga, você vai vir no churrasco aqui em casa? Você vai vir comer uma pizza em casa? A gente Uhum. brinca dessa E, Que forma. bom, né? Que bom que É, fica assim, né? e eu Só esse de falo, Legal. Dubai que não e o chamou a arquiteto, gente. Dubai. e o Deve arquiteto, te chamar, né? Falar, pô, uma Pô, leva a passagem gente aí. pra Mandei uma Dubai. passagem, vem aqui É, passar aqui um Natal com a gente aqui em Dubai. é, Viu? Ó, fica o convite fica o aí, convite. né? Fica a dica, né? Fica a Fica a dica. exato. dica. Mas tem várias outras situações. Espelho Eu no falo sempre que o arquiteto teto. tem que ser. O Ih, arquiteto tem. rapaz, aí.
Esse aí O arquiteto tem que ser um pouco também de psicólogo. Teve um projeto que o cliente veio, o casal, ele definiu várias situações junto com a esposa. Aí na segunda reunião, depois de uma apresentação do anteprojeto, veio a sogra. E a sogra Meu mudou Deus tudo do e céu. começou aquela situação no escritório. Peraí, mas eu já tinha pedido, não sei o quê, Nossa. né? A gente teve cliente também, Lúcio, que Eu acho assim. começou a obra com uma esposa, aí depois já teve outra esposa, aí ficou uma confusão na Nossa. marcenaria no Cada final. uma vinha mudando, alterando, né? Que é O normal. cara acaba arrumando outras esposas. É, chegou no final da obra, gente, graças a Deus. Essa Agora aí tem uma. é uma enrascada. Cara, é, essa da sogra aí é uma baita de uma enrascada, né? Não, É. colocou a sogra no meio. Uma Putz. coisa assim. Que assim, é a mãe da esposa, né? Então, A gente já atendeu mas assim, a cigano. mãe da esposa não é dona Cigano. da casa. Quem é a Exato. dona da casa é o marido e a esposa. Uhum. Então, é claro, é uma opinião, tudo bem, né? Mas Mas não, a opinião não dela sei se pesou no final. não sei se eu gostaria, mas assim, tá bom, né? Uma opinião, tudo bem, né? Mas ela querer mudar ali. E Sim. ciganos Que nem aquele também, Lúcio, a gente já comercial, né? O atendeu. cara chega lá, Canto do Guerreiro, É, churrasqueira, não sei o quê. mais ou menos isso. Aí chega a sogra, ela fala assim, quarto da mamãe, né? Assim, quarto da Não, vai ser isso sogra. não, vai ser isso. É. Quarto da mamãe. Aí ele já, então deixa Ai, aqui. ai, ai. Bem E a gente complicado tem que ter jogo mesmo. de cintura, né? Para poder Sim, entender e resolver com e conseguir certeza. direcionar uma saída para isso, Uhum. E assim, uma solução. então, os clientes são decididos, são assertivos, ou assim, quando tem um cliente que tem muitas dúvidas, é complicado, aí fica aquela coisa um pouco desgastante e Sim, tal, revisões, né? revisões. Que acabam tomando um pouco do tempo, bastante Uhum, tempo daquela questão aprovação, que já leva mesmo naturalmente um tempo, né? uhum. E isso acaba estendendo um pouco mais, se tornando um pouco mais cansativo. Mas tem E clientes quando bem chega a decisivos. obra, então, pior ainda, né? O Nossa, cara, putz, não gostei dessa parede aqui, não dá para puxar um pouquinho para lá. exato. Cara, mas a viga já passa aqui, como é que vai fazer isso, entendeu? Por isso que eu gosto de focar bem nessa parte, no anteprojeto, Uhum, para tentar diminuir isso na obra, sabe? sim, Todo esse retrabalho lá é custoso, eh, acaba agregando um valor a mais, né, para o cliente, esse quebra-quebra, vamos dizer assim. Então, sim, quanto mais pronto, apesar que a obra é muito dinâmico, a pessoa pode olhar, entender e precisar, e é normal, né, ter sim, ajustes, com certeza. mas conseguir quantificar e reduzir isso é muito bom, sabe? Eu acho que, É, traz economia e assertividade, né, para o cara ir direto, de fato, ao que tem que ser feito, né? Não ficar exato, perdendo tempo ali pensando e repensando coisas que já tiveram tempo para ser pensado exato, antes, né? Então, putz, na lógica, isso aí não tá com nada, né? Então, exato. mas às vezes tem uma pessoa que é um pouco confusa ali de ideias, de gostos, tal, tudo. O cliente, quando você faz o briefing ali, você pede já algumas referências ou ele já vem, olha na sua rede social, já fala assim, pô, é isso que eu gosto, o seu estilo, como é que funciona isso? Alguns sim, já são Uhum, mais decisivos, já viram o nosso estilo, já conhecem, às vezes até uma indicação, né, já de um próprio uhum, cliente, então é mais tranquilo. E alguns que não têm mesmo uma referência. Então, na verdade, é aí que eu consigo captar e eles me mandam, às vezes, para o mesmo projeto, situações, né? Situações bem diferentes. Você sim, também tem que saber peneirar com e certeza. filtrar aquilo e O saber cara manda uma casa moderna e outra colonial com um telhadinho. Fala, não, peraí, como que eu vou juntar é isso. esse ou é esse? Porque um não casa com o outro, né? Então a gente tem que seguir uma linha. Exatamente. Uhum. Geralmente a gente pergunta já no briefing se a pessoa já construiu, porque se ela já construiu, ela já chega com outro conceito, é mais tranquilo. Agora, quem nunca construiu, a gente tem que ir mais a fundo, aí já focar mesmo no briefing para não ter erro. E trazer para a Extrair isso da realidade pessoa. também. Com certeza. Isso quando a pessoa não chega um papelzinho assim, olha, eu já desenhei minha casa, tá? Tá aqui, só Sim. você passar pelo computador. Eu acho ótimo. Aí você olha e fala, tá faltando, Ó, Vai tá dar trabalho faltando esse. tudo. Dá trabalho? Dá, porque vem é, sem senso de realidade, né? Acho que é é só no Sim. papel. Aí você já totalmente tem que. fora, porque eu tenho normas municipais, né? Cada Sim. condomínio estipula suas regras também. Não, Então, e não, tem coisas ali que, por mais que a pessoa
teve uma vontade de fazer o desenho da casa dela, que ela Sim. não previu, né, os serviços ou tudo que necessita de ambientes ali, né, de necessidades daquela casa. Exatamente. Muitos até ajudam a gente quando traz, assim, desenhado, porque a gente já sabe que aquilo ali foi sonhado, né? Uhum, Mas tem clientes que traz, assim, sem uma noção, achando que realmente é fácil, né? E não é um sim. processo, né? Uhum. Ai, é doce. É. Oi? Nós atendemos uma turma de ciganos, Lúcio, vai Nossa. vendo. A gente teve esses clientes que eram. Conta o milagre, mas não conta o santo. É, Agora eu quero saber, cigano. Rapaz, a gente, na vou montar verdade, uma eles não tenda aqui. Ó, identificaram, né? A gente achava viu, um ciganos? jeito Não estou diferente, falando assim. pessoalmente para vocês, tá? Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou fazer uma tenda aqui na sala. Mas um pouco, Conta aí pra gente como é é que um foi pouco isso. disso, né? Era uma casa mesmo para receber a família, então tinha Uhum, essa peculiaridade, sabe? A gente acha que o cigano, ele não quer né, antigamente, na minha época, assim, você via cigano, cada hora eles estavam morando numa cidade, né? uhum, E foi muito, muito boa essa experiência, porque culturalmente a gente tirou aquela, né, eles têm uma vida, cultura que eles preservam muito bonita, eles são uhum. muito família, eles defendem uns aos outros, assim, mas é tudo Sim. de todo mundo. Então a casa era da filha, mas era do pai, era Uma casa da em Ah, mãe, condomínio, a uma era casa do era casa, da sabe? família filho, inteira. da família inteira. Então, assim, foi bem interessante esse Uhum. trabalho, assim, culturalmente, para a gente Mas poder assim, tirar esse. se tem alguma curiosidade, eu quero saber. Ah, Gente, não, sabe o que, que ela fez? A primeira vez, praticamente, que essa senhora, a mãe da moça que ia construir, foi no escritório, ela pegou minha mão assim, Lúcia, fez assim, ó. Não larga esse homem sozinha. olha, deu uma Você dica aí. Aí, vê? ó, não pode largar ele sozinho. Falou, Você viu? leu minha mão. Que perigo, hein? Nossa Senhora. Meu Deus, então assim, Nossa. é muito bom, né? A gente acaba tendo muita dinâmica Aham. nessa área, né? E ficou alguma coisa diferente nessa casa de divisão de cômodos por conta do, sei lá, do gosto do cliente aí que é diferente? A área, eu lembro que a questão da distribuição do térreo era uma casa dentro de um condomínio, um padrão Uhum, legal. E como era uma família grande, ela queria uma área para receber mesmo a família, sabe? uhum. Eles Sala, área gourmet. se reúnem muito, isso. Então era uma cozinha grande, uma área gourmet bem ampla. Então o foco deles não era nem questão de quarto, acabamento, era mais essa área para eles poderem ela Fazer lá cozinhar e atender a família, sim, sabe? A matriarca da família, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Então era essa que foi o principal foco desse projeto. Legal. Bom, show de bola, né? Vamos lá. E assim, cara, teve um projeto aí, Passarinho me contou, né, que teve um projeto que vocês fizeram um rooftop, foi premiado. Conta essa história aí. Isso, foi um projeto bem legal, um casal de amigos nossos em Aham. Caçapava, inclusive, e bem no centro de Caçapava, e foi um Uhum. projeto, assim, com essas, mais atípico, né, com essa Uhum. peculiaridade. É um prédio comercial com cafeteria, estacionamento, térreo superior, salas comerciais e na cobertura um restaurante. Sim. Então pediu uma atenção toda especial para esse projeto, sabe? Eu gostei Ah, muito do fica resultado, lindo, como né? ficou. Pô, com uma cobertura, assim. Hoje em dia é bem comum. Que ano que foi isso aí? Foi 2019, 18, né? 19. 2019. Num Legal. Foi terreno ali logo Hoje em dia na é um pequeno. conceito, né? pandemia. O rooftop aí e tal, tudo, a gente tem visto bastante. Cara, fica lindo, né? Sim. Fica muito bom mesmo, né? O cara faz ali a área gourmet e tal, naquela cobertura. A Muito área bom. varandada, você consegue usar o restaurante, ter essa visão, esse entorno, Uhum, né? Ficou muito legal, sabe? O trabalho, o resultado. sim. E os seus clientes, eles, onde é que você faz os projetos, né? O Carlos Vidal. Quais cidades que são atendidas? Atende o Brasil inteiro? Como é que funciona? A gente atende toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Uhum. Arujá, Arujá, a gente tem projetos. Igaratá, Agora tem um em João Pessoa que a gente está desenvolvendo também, Paraíba. Nossa, que na longe. Paraíba. Mas assim, o cliente veio daqui ou veio de rede social?
esse veio, ele era daqui de Caçapava, Uhum, foi para João Pessoa entendi. e acabou voltando. Eu já fiz um projeto para ele aqui Sim, e acabou contratando a gente para executar esse de lá, né? bacana. É bom, Bem né? Fazer legal. uns projetos fora e tal, tudo. Sim, Bem legal. Cara, a gente teve aqui o Rodrigo Cabral, né, da Temper Valley e tal, tudo, e fiquei sabendo que você fez os projetos da Temper Valley lá, que ele construiu uma fábrica gigante, né, em foi. Taubaté, né, Isso, condomínio empresarial lá. dentro de Conta um pra gente condomínio. desse projeto aí. Tinha toda a demanda, né, de materiais, como é que foi esse projeto? Sim, o Rodrigo é um querido amigo nosso também e ele nos convidou para fazer essa nova empreitada dele, né? Ele Uhum, já tem um galpão, uma outra. Já tinha uma indústria sim, e pela demanda dele, é ele da Temper Valley mesmo, tem né? Vale. E Ele precisava de um espaço maior, né? maior para poder atender os clientes dele, né? Essa Uhum, demanda nova. E ali foi um trabalho que também nós fizemos com todo carinho. eh, Sentamos, nos reunimos para uhum, poder entender a necessidade dele, né? sim, Cresceu muito a questão sim. da demanda e toda a E parte de ele tem também produção, uma parte que ele compra o material, né, e já sim. deixa o material reservado lá Com o pro nome do cliente e o exato. arquiteto. É Então tem muito. que ter um estoque ali, tudo bonitinho, tudo certinho. Conta pra gente aí Sim. como é que Aí vai um pouco do carinho também que, né, os sim. nossos parceiros, né, têm com Uhum, nós profissionais. E uma das tranquilidades hoje em dia, né, o Rodrigo ele tem esse perfil de já fechar com o cliente e já reservar o material. Então o cliente, Carlos, estou fechando aqui no começo de obra, mas, né, não vou utilizar isso agora, mas o Rodrigo não, ele já deixa tudo separadinho, etiquetado, o cliente consegue já durante o andamento já ver que o material dele está todo reservado uhum, e é uma tranquilidade, uma garantia, né, para o cliente isso. certo. E ele chegou assim: "Tenho essa máquina, essa máquina, essa máquina, como é que vai dividir isso aqui, a área de escritórios, tal, tudo?" Sim, o administrativo dele, né, foi pensado com todo o cuidado a atender melhor esse cliente que a Uhum. gente também leva para a fábrica, E o conhecer. pessoal os próprios trabalhadores também ali da própria Temper Valley, né, Sim, os espaços da empresa. porque agora ele centralizou. Então ele tem toda a parte dele administrativa, atendimento, produção, Showroom. showroom, Sim, totalmente centralizado ali na indústria. É isso que ficou legal, né? sim. Então, você consegue até otimizar esse espaço e melhor atender o cliente. Mas cada espaço ali foi pensado de maneira personalizada para poder Uhum, receber e atender o cliente. Foi feito todo um projeto de interiores também, né, para humanizar sim, quem trabalha ali também. Então, ficou um espaço de trabalho bem humanizado também, tanto para quem está na produção, um espaço muito organizado, sim. quanto quem está lá em cima no administrativo. E para atender os clientes também, né? O cliente chega e já se Uhum. sente em casa, já vê cara de É, tem um casa. showroom, um atendimento Uhum. ali, então, pô, Nossa, tapete vermelho ali deve É, ser. sim. Tô devendo uma visita para ele, inclusive, É. né? sim. Então, voltando lá no início da carreira, você com as dificuldades do início da carreira, tal, tudo, como é que foi, hã, você o escritório atendia toda a demanda da tua família? Como é que foi isso? No começo não. Na verdade, até conseguir criar uma carteira de clientes, né, poder ter um fluxo grande de Uhum. trabalho, fluxo maior de trabalho, eu cheguei a precisar até trabalhar em três trabalhos ao mesmo tempo. Durante Nossa, sete de da manhã, manhã, de tarde e de noite? exato. Logo Como que é que de é? início eu já abri o Conta isso aí. escritório, Uhum, mas de manhã trabalhava em uma empresa de engenharia, uhum. pro período da manhã. A parte da já saía Como projetista mesmo. como projetista. Sim. A parte da tarde já ia para uma outra Essa empresa, essa empresa era em Caçapava? Taubaté, Taubaté. Taubaté. E a parte da tarde já é para uma outra empresa de marcenaria, né. No Uhum. caso, na época, eu trabalhei até na Delano, como projetista de Projetista móveis, também, e à noite saía e ia para o escritório. E é para onde eu fazer os projetos, né? Ele exatamente. não me viu grávida praticamente da minha filha, de É 10. uma luta, né, É, mas aí você vai fazendo a vida é, acontecer, né. foi. Não é fácil, não é Era uma fácil loucura. mesmo. Até o escritório, eu consegui já ficar, totalmente só no escritório, né. Uhum. Mas assim,
tudo que você faz traz algum benefício, né. Eu imagino que você trabalhando na Delano ali, não sei se você usava o Promob, o que que você usava, Exato, promove. mas aí você aprende sobre marcenaria, que você pode ter um toque aí, um uma mão mais afiada para fazer um interior, né, móveis, tal, tudo para o seu cliente. Você Exatamente. trabalha com projetos de arquitetura e também faz a parte de interiores dos projetos? Também, toda a parte de interiores. E, inclusive, eu trouxe muito disso, né, Uhum. desse período Da Delano, da né? Delano para os projetos, né, que a gente acaba executando na parte interior. Então, pensar toda essa disposição, layout, ah, fora também da arquitetura. Então, é Sim, muito importante essa sim. bagagem que a gente acabou pegando, né, Uhum. nesse período. É, só falando para o pessoal a importância do interiores, né? Porque um projeto só com layout, cara, é muito, Vago, né? é muito vago. Por que muito vago? Os pontos de elétrica, pontos de hidráulica, né? Então, aquele móvel vai ter que ter uma iluminação. Hoje em dia, né, as pessoas se preocupam com muitos mais E o que tem de detalhes, né? novo também, né, que Exatamente. a internet, ela tá trazendo essa questão do cliente ter muito acesso a novos materiais, então a gente Sim. sempre está em busca, a gente está em feira, a gente está nos fornecedores, Uhum, nos nossos parceiros queridos, né, porque sempre buscando o que que chegou de novo, o que que a gente pode especificar, uhum, porque, eles já chegam muito prontos, né, e sim. detalhistas, né, principalmente na parte de interior. Sim. E o que que você entrega quando você entrega um projeto completo aí? Arquitetura, interiores, né? Tem luminotécnico, como é que é? Sim. É, parte de arquitetura, projeto legal, o projeto executivo, Sim. ah, toda a parte dos projetos também secundários, e no interiores a gente, toda a parte de paginação de revestimentos, Uhum. especificação de materiais, mobiliário solto, marcenaria, paisagismo, o luminotécnico, tudo detalhado a fim que o cliente possa levar isso para a obra e já conseguir ter esse espaço pensado, né? Sim. Cara, o luminotécnico hoje em dia faz muita diferença, né? Muito. Por O quê? lúdico, né? Tem trocentos tipos De de iluminação, iluminação, tal, tudo. Então é efeitos, diferente daquele que tinha uma luz incandescente. Hoje em dia não é mais assim. Nenhum lugar, né? exatamente. E quando chega para mim lá um projeto que não tem interiores, cara, a gente primeiro lança os pontos para o cliente aprovar, né? E aí ele vê lá se tá ok, se não tá ok. Mas eu imagino que isso, a hora que o cara faz o gesso lá, Fica faltando alguma fica, coisa, né? É, fica muito pobre isso, entendeu? Não vai ser aquela casa que vai ficar linda, né? Como poderia ser, sim. né? Então, eu acho que tem uma perda ali No resultado no final, né? resultado. Uhum. Da própria automação que veio também para, né? Sim, Para ajudar que hoje praticamente a gente já não desvincula mais, né? E é uma coisa já inerente aos projetos também, Sim. que também agregam também junto à iluminação, né? uhum. Os efeitos, Você faz renderizado interiores ou como que funciona? renderizado também. Então o cliente tem material em prancha técnica e as imagens, que antes eu gosto de apresentar as prévias para ele poder aprovar e se precisar algum ajuste sempre, né? Um outro detalhe, mobiliário, uma cor, tudo isso, porque o ambiente vai concebido, né? Pensado. Sim. Então, antes eu gero para ele todas essas imagens. Nossa, isso fez toda a diferença na arquitetura, cara, esses renderizados, né? Porque a beleza, tal, tudo. Numa planta baixa você não consegue ter todo o conceito do ambiente, né? Não, Não, não tinha como fazer aquilo no AutoCAD, né? De jeito maneira. exato. E E permite o para cliente fazer uma sonhar, né. vista também, nossa, o trabalho que isso daria, né? Nossa. Acho que Exatamente. é meio. A gente veio conversando isso no carro, como Uhum, seria se não houvesse, né. Ia ser muito difícil, porque acaba permitindo o cliente sonhar e querer mais também, né, sim. procurar E aí, valorizar. quando você chega já com uma imagem em 3D também, ali ele pode, cara, ele pode pedir a mais, né? Sim. E na Exato. planta baixa,
Isso Não aí tem já como, né. jamais aconteceria. Exatamente. E o projeto de interiores faz toda a diferença na obra, né. Antes o Uhum. cliente seguia ali o que o pedreiro ia falando, o projeto do arquiteto, Sim, e: "Ah, o gesseiro faz o meu projeto sim. de forro", né. Luminotécnico, né. Luminotécnico, ele coloca Uhum, os pontos, né. Hoje em dia, a gente já sente essa necessidade dos clientes, chega na obra e fala: "Meu Deus, mas tem vários tipos de spot, luminárias", uhum. esse acesso à internet que eu falei, e aí isso não tem como, né, só de maneira profissional mesmo para ele estar fazendo. Com certeza. E quem quiser encontrar vocês, como que o pessoal faz? Conta pra Isso. gente aí. Nas mídias, né, Sim. sociais, no nosso site, No e Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, Uhum. a gente fica numa área central em Tem Caçapava também. é lá em Ah, Caçapava em o Caçapava, escritório de nosso escritório é em vocês, né? Caçapava. Sim. a Isso. gente atende também com alguns horários marcados em São José, né, numa sala comercial, assim, que a gente faz um coworking, quando o cliente é de Jacareí ou de São Paulo, a Entendi. gente também tem Aí vocês essa vêm pra cá. possibilidade, essa Isso. Beleza. possibilidade. Show de bola. Parabéns aí pelo Obrigada. trabalho, né? Então, Carlos Vidal e Tiara, a esposa, né? Tem um trabalho aí familiar. Parabéns pelo trabalho Obrigada. aí, né? De vocês. E é isso aí. A gente que A gente agradece. que agradece. Muito obrigado. Esqueci. Faz aí os seus agradecimentos aqui pro pessoal, né? Na câmera aqui. A gente quer agradecer, né, a oportunidade do Lúcio também, né, assim, Uhum. a gente tem acompanhado desde o começo, porque nessa área de construção, engenharia e arquitetura, tem pouco material, assim, aqui no Vale, Sim. né, então a gente acaba conhecendo pessoas, a gente vê de fora, né, Lúcio, mas Uhum. pessoas da região é um pouco mais difícil, então a gente está muito feliz, né. Agradecer a todos os nossos parceiros, né, porque se a gente está aqui Sim, também, com Com é certeza. certeza. graças a eles que a gente leva coisa boa, a gente tem um bom atendimento, nossos clientes mais ainda, né. Agradecer. Maravilha. Cara, eu fiz aqui o podcast para trazer todos aqui da região, ligada à arquitetura, né? Então a gente vive esse ambiente 24 horas. A gente trabalha, faz isso, atende clientes, está nas feiras, vai às obras. Então, isso aqui é a minha vida, né? E aí eu aqui conversando no podcast, eu continuo fazendo o que sempre fiz, né? E assim, é um negócio muito gostoso de fazer, né? Bater um papo, cada um contar a sua história da carreira, tal, falar do seu trabalho, tal, tudo. Maravilha. Obrigado vocês. Valeu, galera. Até o próximo ManzaCast. Um abraço.